Salve, salve, alunos! Hoje nós teremos aquela revisão básica, revisão geral para a nossa prova. Olha aí, então, joga na tela porque não vamos perder tempo não. Espera aí, volta. Nessa revisão, eu tenho aqui o meu parça, como diz o Neymar, né? Eu tenho o Sâmio, como é que é? Sâmio. Aí, eu tenho o Sâmio, viu? Joga na tela, vamos lá. Isso, na aula de hoje, deixa eu só testar aqui a minha caneta, beleza? Revisão geral da unidade 2, vamos partir então para a prova, né? Essa unidade 2, o mundo após a Primeira Guerra Mundial, e eu irei falar rapidamente, 20 minutos, sobre esses temas aqui. Eu enxuguei, na verdade, toda a unidade 2 tem esses temas, olha mais temas ainda, não é isso? Só que para a prova, senhores, nós vamos, nessa revisão, eu vou usar apenas alguns, mas é para estudar tudo isso aí, aluno, vou falar de novo, é para estudar tudo isso para a prova. E aí vamos escolher alguns para poder fazer essa revisão, tá certo? Aula 29.1, a independência dos países da América, da África e da Ásia, parte 1. Bom, e aí nós temos aqui os subtópicos que foram trabalhados, como a Conferência de Bandung, forma de ruptura, independência da Índia e independência da Indochina, tá? Veja, na Conferência de Bandung, foi convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia e da Birmânia, que é a atual Mianmar, também do Ceilão, atual Sri Lanka, e também do Paquistão. Foram convocados para essa conferência, isso em abril de 1955. A Indonésia, a Conferência Afro-Asiática de Bandung. Então aí, os principais líderes desses países vão chegar a um acordo. Nos anos seguintes, essa conferência, o processo de descolonização da África se acelerou até o ano de 1960. 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Fechou? Formas de ruptura. Aí houve a ruptura pacífica e houve a ruptura violenta, o confronto armado. A ruptura pacífica alcançada mediante acordo firmado com as metrópoles, e a ruptura violenta, que foi o confronto armado, aconteceu entre as forças da metrópolis e as tropas de libertação nacional. Desdobraram-se numa série de lutas internas, tá? Envolvendo movimentos políticos ou até mesmo grupos étnicos rivais. Show? Na independência da Índia, a partir do século XVI, algumas regiões de seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, como Portugal, a Holanda, posteriormente a França e também a Inglaterra. Já no século XIX, vai ser incorporada ao Império Britânico. Era então considerada a joia da coroa. Na independência da Indochina, região da Ásia dominada pela França desde 1860, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Deflagrou-se então a famosa Guerra da Indochina, que vai de 46 até 54. E logo depois a Guerra do Vietnã, que vai de 64 até 75. Depois partimos para um outro tema, conflitos árabes e israelenses, criação de Israel, luta pelo Estado da Palestina, a fundação da OLP e a criação da ANP. Criação de Israel, o fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus nos campos nazistas. Contribuiu para a criação de um Estado judaico na Palestina, e isso no dia 29 de novembro de 1947. O líder judeu, David Ben-Gurion, proclamou a criação do Estado de Israel em maio de 48. E aí houve uma série de conflitos entre quem? Entre árabes e israelenses.
luta por um Estado palestino. A decisão da ONU de 47 também previa a fundação de um Estado árabe palestino. Houve confrontos armados contra grupos palestinos para expandir o território israelense, que vai expulsar os árabes da região. Nisso, senhores, milhares de palestinos irão se espalhar pelos países árabes vizinhos, até mesmo por outras nações no mundo. Aí houve a fundação da OLP, a Organização de Libertação da Palestina. Em 64, vai ser fundada essa OLP. Arafat, ele busca apoio internacional para a formação desse Estado palestino. Como é que é Arafat? Como é que é Arafat? Escrito, né? Acordo de Oslo. O mediador, então, foi o presidente Bill Clinton, dos Estados Unidos. Aí eu tenho o Arafat como primeiro-ministro e Yitzhak Rabin, que assinaram o famoso Acordo de Paz. E a criação da ANP, entre as principais decisões do Acordo de Oslo, estava a criação da Autoridade Nacional Palestina. Essa instituição estatal iria governar os territórios sob o controle palestino, da faixa de Gaza até a Cisjordânia. Houve levantes palestinos, conhecidos como intifadas, que vai sendo duramente combatido pelos os israelenses, certo? Depois partimos para a aula a ditadura militar no Brasil, a ruptura com o governo democrático, governo de Castelo Branco, o apoio americano, o governo de Costa e Silva e, por último, o ato institucional número 5. Os militares, chamados de golpista pelo jornal Correios da Manhã, destituíram do poder o presidente João Goulart. O governo tentou mobilizar setores das Forças Armadas, colocando em risco a hierarquia entre os comandos militares. No dia 31 de março de 64, militares que eram contrários ao governo de João Goulart irão destituir o presidente do cargo e irão assumir através, como eles falam, através de um golpe. Não é um golpe, é através de uma junta militar. Tá? No governo de Castelo Branco, ele vai articular, chamado também o regime militar, conjuntamente com Costa e Silva, Augusto Rademacher, do Exército, e da Marinha, aliás, e Francisco Assis, da Aeronáutica. Serão criados os atos institucionais, o número 1, o número 2 e o número 3. E aí, em 66, o Castelo Branco vai ser substituído por Costa e Silva. Vai haver o apoio americano, gravações de conversa entre John Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Houve um recurso para combate ao comunismo no Brasil. Nós estamos no período da Guerra Fria e esse apoio americano dizia a respeito a isso, apoiar o Brasil para o mesmo se tornar um país comunista. Então o embaixador e agentes da CIA conspiraram e encorajaram militares brasileiros a depor o presidente eleito pelo povo, no caso, naquela época, o João Goulart. Só que a tendência dele era para uma reforma voltada ao socialismo, né? E aí entra o governo de Costa e Silva, que vai se alinhar à ala dura das Forças Armadas. No mesmo ano de sua posse, que foi no dia 15 de março de 67, foi instituída a Constituição de 1967. O ato número 5 é do dia 13 de dezembro de 68. E aí partimos para a próxima aula, luta pela redemocratização do Brasil, a campanha da Direta Já, eleição de Tancredo Neves, o governo Sarney e até a Constituição de 88. Na campanha da Direta Já, começou um comício pouco noticiado diante do estádio Pacaembu, em São Paulo, isso em 83. Continua em Olinda, em Pernambuco, Curitiba e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Andou pelo interior paulista, por Salvador, por Vitória, e chega à Praça da Sé,
com 200 a 300 pessoas, não é isso? Houve a criação da emenda Dante de Oliveira, a tentativa de transformar naquele período a eleição direta. Foi a votação, e aí eu tenho aqui a votação de 298 votos a favor e 65 contrária. Aí acabou perdendo por 22 votos. Eleição de Tancredo Neves, PDS, Paulo Maluf, representava o PDS, vai ser derrotado, e Mário Andreasa, parte da situação, bandeou para a oposição. Aí, o vice Aureliano Chaves, José Sarney e Marcos Maciel. Tancredo Neves vai se tornar candidato pelo PMDB e vai vencer com 480 votos. 166 do PDS. Antes, 180 dados a Maluf, no dia 15 de janeiro de 1985. Mas aí o doutor Tancredo morre, quem assume é o José Sarney, que vai se tornar efetivamente presidente da República no dia 22 de abril de 1985. E aí ele criou sucessivos programas econômicos, agravando ainda mais a crise inflacionária do país. Criou o Plano Cruzado, olha aí, criou o Plano Bresce, criou o Plano Verão, para tudo isso, para poder combater a inflação. Aí eu tenho o Cruzado 1 e Cruzado 2, tá, aluno? Plano Cruzado 1, aí você vê 307%, estava a inflação, né? Com o Plano Bresce 1.000%, Plano Verão que também não conteve a inflação, que chegou a 1.764 anual. É só dividir por 12, tu vai encontrar o valor. Constituição de 1988, o governo de José Sarney, foi criada essa nova Constituição para substituir a Constituição de 67. Nessa Constituição é criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. O voto passa a ser facultativo, 16, 17 anos, e também analfabeto. Vota quem quisesse, tá? É facultativo, não é obrigatório. A autonomia para os municípios é criado dentro dessa Constituição e a demarcação de terras indígenas. Vejam aí. Houve também, dentro dessa Constituição de 88, a Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Houve a garantia de aposentadoria para trabalhadores. Houve também o fim da censura e a redução presidencial para 4 anos, que até então era 5 anos. Show? Tudo isso baseado nessa Constituição chamada de cidadã. Em homenagem ao povo que foram para as ruas protestarem e etc. Só que ela ganhou esse nome bonito, cidadã. Mas vê se o cidadão vai ter lá os seus privilégios. Não, infelizmente. Ela é muito falha, a nossa Constituição. Lendo aí, vendo alguns críticos, alguns posicionamentos, tanto do lado positivo, do lado negativo, eles divergem muito em relação a essa Constituição. E olha só, houve um processo, um mecanismo adotado por eles, que a cada 5 anos deveria ser revista essa Constituição. E parou por ali. Então, de 88 para 98, 10 anos. 2008, 20 anos. 2018, 30 anos. Vai para 2028, 40 anos ela não foi modificada. Ou seja, muita coisa já está no esquecimento, já não faz mais parte. Mudou muito. E aí quem está levantando essa Bíblia cidadã é o Ulisses Guimarães, um dos âncoras da política do Brasil. Ok? Então, com isso, senhoria, com isso, eu posso agora deixar vocês, para poder fazer essa baita da avaliação de recuperação que vocês vão fazer agora, tá certo? E
só desejo sucesso, porque quem não estuda precisa de sorte. No caso, você, aluno, é só sucesso. Eu espero boas notas, tá bom? Tchau, tchau!